O Senhor abençoe a volta, traga em paz. Senhor nosso Deus, Pai querido, nós te damos graças, ó Pai, porque Tu és o Deus da nossa provisão, é o Deus da nossa proteção, Tu és o nosso escudo, a nossa segurança, e nós te agradecemos por ter levado aqueles ônibus na Tua paz, subindo a serra ali do Pacuti, na quinta-feira à noite. Também abençoou que guardou os carros que foram também. E agora rogamos essa Tua bênção, essa Tua proteção, segurança no retorno dos nossos jovens, dos casais que foram ajudar também, de todo o grupo da nossa igreja, dos jovens de outras igrejas, de nossas congregações também que estavam lá. Que o Senhor possa trazê-los nessa paz do Senhor e possam estar aqui, já possamos ter a alegria de encontrar e também todos cheguem em suas casas, também na Tua segurança. Nós queremos agradecer ao Senhor pela essa Tua provisão e orarmos também pelo nosso culto, que nós começamos agora, em nome de Jesus, amém. Então, Salmo 122, versículo 1, o que é que diz? Vamos dizer juntos? Vou dar um prêmio para quem disser junto comigo. Vamos lá? É um prêmio valioso. Vamos, Deus dizer, já, tá certo? Já. É raro. Todo mundo perdeu. É cântico isso. Olha aí, viu? Vamos lá, juntos. Começa com Cântico dos Degraus de Davi. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E o que é que nós viemos principalmente fazer? Adorar ao Senhor. E nós pensamos cantando assim, né, Rafael? Vim para adorar-te. Bora, Rafael. Justo e verdadeiro, a Ele pertence todo louvor. É o Senhor, justo e verdadeiro, a Ele pertence todo louvor. Te amo, Senhor. Declare o seu amor pelo Senhor. Ó Senhor, te adoro, meu Pai. Te amo, ó Senhor, te adoro, meu Pai. Vim te adorar.
santo é o Senhor, justo e verdadeiro, a Ele pertence todo louvor. Te amo, ó Senhor, te adoro, meu Pai. Te amo, ó Senhor, te adoro, meu Pai. Vim te adorar. Vim te adorar. Santo. Podem ficar de pé ainda. Essa brincadeira que a gente faz lá. Ok, estou brincando, podem sentar, mas da brincadeira que a gente faz lá no retiro. Aí, Rômulo, senti sua falta lá, rapaz. Ficou trabalhando? Foi? Aí trouxe dinheiro aí? Ok. Vamos agradecer pelo retiro, né? Nós tivemos lá retiro fomos quinta-feira, e quinta, sexta, sábado, e terminou agora há pouco, às 4 horas, o retiro. Muito cansativo, viu? 110 jovens, 4 dias, é muita coisa. Está dizendo para a Guida que o velho aqui está ficando cansado. Mas vale a pena, amados. Tivemos 4 reconciliações e 2 conversões do nosso retiro. Uma bênção mesmo. No último dia, agora hoje à tarde, quase todos os jovens fizeram um compromisso de consagrar suas vidas a Deus. Eu queria 2 pessoas voluntárias para agradecer pelo retiro de jovens, né? Está aí na capa do seu Informações. O tema era Quero Ser Fiel. 2 pessoas possam ficar em pé para agradecer. Nós estamos orando aí pela chegada dos nossos jovens. Isso. Outra? Quem foi? Me escutaram? Tá. Isso, a Ila. Muito bem. E a Geisa e a Ila vão orar. E depois eu vou orar. A notícia recebemos é que o nosso irmão Garal, ele está, a notícia que chegou que ele está com calazar, né? E parece que essa doença, não devo saber mais informações, mas é muito grave. Então vamos orar pelo nosso irmão Garal com essa doença também. Então Geisa ora pelo retiro, agradecendo pelo retiro, pelas conversões, pelas reconciliações, pelas consagrações de vida. E você ora principalmente também ainda pelo retorno deles, e aquilo que eles aprenderam, continuem vivendo e praticando na vida. Tá bom, Ivan? Ok. Amém. Amém.
Amém, Senhor Deus. Amém. Pai querido, nós continuamos na Tua presença e agora oramos, ó Pai, pelo Garal. A notícia que nos chegou é que ele fez os exames, estava muito tempo debilitado, achando que era dengue, e agora foi descoberto que é essa doença, calazar. Nós rogamos, ó Pai, que em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Senhor o visites, para que possa restabelecer a saúde e ele acredite isto, a Tua mão poderosa, a Tua mão amorosa, isso redunde numa mudança, numa transformação de vida do Teu servo também. Nós colocamos ele nas Tuas mãos, ó Pai, estamos intercedendo pela saúde, oramos pela família dele, fica preocupada, todo mundo sente nesse momento de doenças graves, e também rogo que a Tua consolação e o Teu conforto esteja sobre os seus parentes, pois oramos em nome de Jesus, amém. Rafael. Boa noite, amados. Este Deus que nós falamos em oração, que nós intercedemos pelos irmãos, faz maravilhas, derrama a sua graça em nossas vidas e mostra que é Deus na sua criação. Então vamos louvar este Deus dizendo quão maravilhoso Ele é e quão bom é estar na presença deste Deus. Maravilhoso é. Formoso és, Rei do universo, Tua glória enche a terra e enche o céu. Tua glória enche a terra, Tua glória enche os céus. Tua glória enche minha vida, Senhor. Do início. Quão formoso és, Rei do universo, Tua glória enche a terra e
enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é cantar a ti louvores. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é cantar a ti louvores. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Nosso Deus é um Deus pessoal. Ele se relaciona conosco, se importa com o que nós sentimos e se preocupa em como agimos. E a sua palavra nos ensina como agir. No meio das lutas, no meio das aflições, nós devemos buscar refúgio no Senhor. Quando reconhecemos este Deus como Senhor, como proprietário das nossas vidas, entendemos o sacrifício que Jesus Cristo fez no Calvário por nós, Ele não é apenas o momento ou o local da proteção e do refúgio, mas Ele também é o Deus da libertação. A única libertação que pode tirar esse homem das cadeias do pecado e colocá-lo na liberdade da presença do Senhor é Jesus Cristo. Então vamos louvar a este Deus e agradecer por Ele ser o meu refúgio, a minha libertação. Nós fomos comprados por preço e o preço pago foi o sangue do Senhor Jesus Cristo. Meu refúgio e libertação é Jesus. Dele o socorro me virá. A razão do meu cantar é Jesus. Fonte de inspiração para louvar. Do início. Meu refúgio e libertação é Jesus. Dele o socorro me virá. A razão do meu cantar é Jesus. Fonte
fonte de inspiração para louvar. Na minha vida, na minha vida, Ele é o Senhor. Com o seu sangue me comprou. Na minha vida, Ele é o Senhor, pois do pecado me resgatou. Na minha vida, Ele é o Senhor, com o seu sangue me comprou. Na minha vida, Ele é o Senhor, pois do pecado me resgatou. Na minha vida, Ele é o Senhor, com o seu sangue me comprou. Na minha vida, Ele é o Senhor, pois do pecado me resgatou. amém. Agora nós vamos convidar a nossa irmã Adriana, nossa irmã Eudalice, que vão nos trazer a leitura do Informações e a leitura bíblica, nos preparando para a consagração dos dízimos e ofertas. Boa noite. Peço aos irmãos que abram os Informações na página 4. Leitura para consagração. A diferença da Bíblia na vida do crente. Sabemos que, para o crente, a palavra de Deus é suficiente. A Bíblia Sagrada tem poder e autoridade para levá-lo a entender e obedecer. Assim, na vida do verdadeiro crente, as Escrituras estabelecem o ensino e a prática. A Bíblia ensina o povo de Deus a ser mordomos. Recebemos dele o tempo, os dons, os talentos e os recursos. E como responsáveis pelo que foi recebido, somos administradores. Não podemos desperdiçar ou usar mal os recursos, pois seria improbidade na administração do que nos foi confiado. Dos recursos financeiros que o Senhor Deus nos dá, Ele estabeleceu que a 10ª parte pertence a Ele. Também todos as dízimas, 10ª parte do campo, da semente do campo, do fruto das árvores são do Senhor. Santos são ao Senhor. Levítico 27, 30 e 32. Dessa forma, o Senhor ordenou que nós devemos devolver a Ele essa 10ª parte. Certamente dará os dízimos de todo o fruto da tua semente, que cada ano se recolher do campo. Deuteronômio 26, 12. E o Senhor determinou que fazer isso de forma prioritária não é somente uma forma de obedecer, mas principalmente de honrar a Deus. Por isso, Ele ensinou que seu povo oferecesse a devolução dos dízimos como as primícias e não com as sobras. Dar-lhe-ás as primícias do teu grão, do teu mosto e do teu azeite, e as primícias da tosquia das tuas ovelhas. Deuteronômio 18, 4. O próprio Senhor Jesus confirmou o ensino sobre a mordomia financeira
quando ensinou aos religiosos do seu tempo: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o edro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Mateus 23, 23. O que significa para nós essas instruções de Deus? Devemos devolver ao Senhor os dízimos de tudo o que Ele nos dá. E devemos devolver como primícias, isto é, deve ser a primeira coisa a fazer ao recebermos. Assim, tanto obedeceremos, como também estaremos honrando ao Senhor Deus, por exaltá-lo como o mais importante e por confiar que Ele suprirá, por sua fidelidade e por sua promessa, tudo o que necessitarmos. A doutrina da mordomia tem 2 aspectos. O primeiro consiste nas bênçãos prometidas aos que são fiéis. O segundo aspecto consiste nas sérias advertências de Deus aos que lhes são infiéis. O crente, como vimos, quer sempre obedecer e honrar a Deus. Por isso, somos tão abençoados. Ok. Boa noite. Abra as Bíblias em Jeremias 32, a partir do verso 26. E fique de pé, por favor, em reverência ao Senhor. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Acaso haveria alguma coisa demasiado difícil para mim? Portanto, assim diz o Senhor: eis que eu entrego esta cidade na mão dos caldeus e na mão de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e ele tomará. E os caldeus que pelejam contra esta cidade entrarão nela e pôr-lhe-ão fogo e queimarão as casas sobre cujos terraços queimaram incenso a Baal e ofereceram libações aos outros deuses para me provocarem a ira. Porque os filhos de Israel e os filhos de Judá não fizeram senão mal aos meus olhos desde a sua mocidade. Porque os filhos de Israel nada fizeram senão provocar minha ira com as obras das suas mãos, diz o Senhor. Porque a minha ira e para o meu furor me tem sido esta cidade desde o dia em que a edificaram e até o dia de hoje, para que a tirasse da minha presença. Por causa de toda a maldade dos filhos de Israel, dos filhos de Judá, que fizeram para mim provocarem a ira, eles e seus reis, os seus príncipes, os seus sacerdotes, os seus profetas, como também os homens de Judá e os moradores de Jerusalém. E viraram minhas costas, e não o rosto. Ainda eu os ensinava, madrugando e ensinando-os. Contudo, eles não deram ouvidos para receber o ensino. Antes puseram as suas abominações na casa que se chama pelo meu nome para o profanarem. E edificaram os altos de Baal, que estão no vale do filho de Inom, para fazer passar seus filhos e suas filhas pelo fogo a Maloque, o que nunca lhes ordenei, nem veio a meu coração, que fizesse tal abominação para fazer pecar a Judá. E por isso, agora sim, diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca desta cidade da qual vós dizeis, já está dada na mão do rei da Babilônia pela espada, pela fome, pela pestilência. Eis que eu consagrarei de todas as terras para onde os tenho lançado na minha ira, no meu furor, na minha grande indignação, e os tornarei a trazer a este lugar, e farei que habite neles seguramente, e eles serão o meu povo, e eu lhes serei o seu Deus, e lhes darei um mesmo coração e um só caminho para que me temam todos os dias para seu bem, e o bem de seus filhos depois deles. E farei com eles uma aliança eterna, de mão me desviar
E farei com eles uma aliança eterna, de não me desviar de fazer-lhes o bem, e porei o meu temor nos seus corações, para que nunca se aparte de mim. E alegrar-me-ei deles, fazendo-lhes bem, e plantá-los-eis nesta terra firmemente, com todo o meu coração, com toda a minha alma. Porque assim diz o Senhor: como eu trouxe sobre este povo todo este grande mal, assim eu trarei sobre ele todo o bem que eles tenham declarado. E comprar-se-ão campos nesta terra, da qual vós dizeis: está isolada, sem homens, sem animais, está entregue na mão dos caldeus. Comprarão campos por dinheiro e assinarão as escrituras e as selarão e farão o que com firme testemunhas da terra de Benjamim e nos contornos de Jerusalém, nas cidades de Judá, nas cidades das montanhas, nas cidades das planícies e nas cidades do sul, porque os farei voltar do seu cativeiro, diz o Senhor. Senhor Deus e Pai amado, que Tu possas, ó Senhor Deus, nos dar, ó Pai, um coração mais temente a Ti, ó Senhor Deus, para que nós, ó Pai amado, não venhamos aí a cair no Teu furor e ir, ó Pai, que nós venhamos, Senhor Deus, a ter um coração obediente, a que venhamos, Senhor Deus, a devolver, primeiramente, ó Pai amado, aquilo que Te pertence, ó Deus amado, que nós não venhamos, Senhor Deus, a roubar de Ti, ó Senhor Deus, mas que venhamos, Senhor Deus, ter um coração agradecido, um coração, Senhor Deus, que quer primeiro, ó Pai, honrar o Teu nome, honrar a Tua palavra, Senhor, e fazer aquilo, ó Senhor Deus, que é da Tua vontade, Senhor. Nos abençoa, Senhor, e que, ó Pai amado, os dízimos e as ofertas, Senhor Deus, que vão ser colocados hoje, seja para a honra e glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quando olhamos para o que Deus faz em nossas vidas, no nosso dia a dia, só podemos encher o nosso coração de alegria, e essa alegria deve resultar em agradecimento. Então, enquanto devolvemos nossos dízimos, consagramos as nossas ofertas como celebração da nossa vida totalmente entregue ao Senhor, vamos agradecer pelo que Ele faz em nossas vidas. Te agradeço, ó Pai. Agradeço, ó Pai, pelo amor derramado, pela Tua provisão. Nada tem nos faltado, pela Tua proteção e por Tua misericórdia. Em tudo Tu és Pai, Senhor. Te agradeço, ó Pai, pelo amor derramado, pela Tua provisão. Nada tem nos faltado, pela Tua proteção e por Tua misericórdia. Em tudo Tu és Pai, Senhor. Te agradeço, ó Pai, te agradeço, ó Filho, te agradeço, ó Espírito do Senhor, pelas nossas provações, pelas nossas famílias. Te agradeço, ó Espírito do Senhor, pelos nossos irmãos, pela Tua igreja. Te agradeço, ó Espírito
Senhor. Puder sentar, amados. Vamos orar. Santo Deus, Pai querido, quero te agradecer, ó Deus, por esse momento, Senhor. Quero te rogar, ó Deus, que ele seja realmente fruto, ó Deus, da fidelidade do teu povo, Senhor. Amém, Senhor. Te peço, ó Deus, por cada um aqui, Senhor, por cada membro dessa igreja, Senhor Deus, que cada um de nós, ó Deus, possa reconhecer, ó Pai, tantas bênçãos, ó Deus, que o Senhor tem derramado nas nossas vidas, ó Pai, teu cuidado, a tua provisão, Senhor. Até mesmo as provações, ó Deus, que o Senhor Deus permite, mas tudo isso para o nosso crescimento. Eu quero te agradecer, ó Deus, por tudo isso. Te agradeço, Senhor, pelos dízimos e ofertas, ó Deus, aqui depositadas, Senhor. Te peço, ó Pai, pela direção, pela orientação, ó Deus, desses recursos, Senhor. Que tu possa abençoar, ó Deus, a liderança da nossa igreja, Senhor, que sejam realmente homens fiéis, ó Deus, ao teu nome, Pai. Comprometidos em fazer a tua vontade, Senhor. Amém, Deus amado. Comprometidos em cumprir, ó Deus, o que diz a tua palavra, Pai. Eu rogo, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, que eu te oro. Amém. Amém, Senhor. O convite da palavra de Deus é de fidelidade a Ele, mas não somente a nós individualmente. O convite é para a instituição que Ele criou, a família. Deus convida a família para permanecer firme, permanecer forte, trilhando os caminhos do Senhor. Então vamos cantar e vamos fazer esse convite uns aos outros para que possamos desfrutar das bênçãos do Senhor sobre a nossa família. Termos uma família que testemunha da graça do Senhor perante esse mundo. Família. Vem desfrutar do amor de Deus, você e sua casa. Deixe Jesus, que é o Rei, entrar em seu coração. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. La 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 la. Deus alcançou e mortificou toda a minha casa. Ainda que venha a tempestade, não nos abalará. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Era eu, desculpa. Era eu.
Deus abençoe as nossas famílias. Pastor Nogueira. Já que estamos pedindo a Deus para abençoar nossas famílias, vamos chamar nossas crianças aqui para a gente poder orar por elas, para que elas possam ir para o culto infantil. Chamar também nossos professores. Eita, turminha boa, hein? Olha aí, ó. Gente, vamos orar por essas crianças, gente. Olha a carinha deles. E vem cá, Carlos Aurélio, traz aí o nosso Samuel, o Adoniran Judson. Você é o Adoniran? É? É Adoniran? Como é teu nome? Nossa, meu nome é Samuel. Samuel? É. É. E teu apelido? Meu outro... Adoniran. Adoniran Judson, diga. Eu sei. Não sabe. Foi eu que inventei. Cadê teu pai? Eita. E a tua mãe? Tá em casa. Tá em casa? É. Ela foi trabalhar? Foi. Foi, né? Aí teu pai é homem de Deus, trouxe você para a igreja, não foi? Foi. Vamos fechar os olhos, vamos orar? Vamos. Bora? Bora. Vai. Eu sei como é que olha. Tá certo. Então eu oro e tu diz amém. Tá bom. Senhor nosso Deus, Pai querido, nós te agradecemos por essas crianças, filhos, ó Pai, dos nossos irmãos, também crianças que são trazidas para a casa do Senhor para aprender a Tua palavra, para te louvar. Abençoa e também abençoa esses professores que te servem aqui, cuidando com tanta responsabilidade, tanto amor dessas crianças. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Eu me lembro do tempo que eu pegava São Alexandre e Paulo. Ainda vou fazer isso com você ainda, Alexandre, viu? Alexandre está com quantos quilos, Alexandre? A última vez? Você, 110 quilos por aí assim, né? Acertei? Vamos abrir nossas Bíblias, amados, no Salmo 90. Nós estamos querendo, se Deus assim nos permitir, né, em hebraico, Bezrat Hashem, se Deus permitir, se for esta a vontade de Deus, desenvolver cada um dos tópicos da oração de Moisés. Ele faz uma introdução no Salmo 90, e a partir do verso 14 ele faz 5 pedidos a Deus. E a minha experiência tem sido essa, né? Moisés, homem experiente, homem de Deus, sabia muito bem o que era mais essencial, aquilo que não podia faltar na vida dele e na vida do seu povo. Então, creio que o Espírito Santo nos colocou aqui, nos versos 14 a 17, 5 coisas que nós deveríamos levar muito a sério e pedir a Deus em nossas vidas. Agora, antes de nós entrarmos aqui nesse salmo, eu gostaria que, não sei se vai ter aí, mas eu peguei
um texto sobre o Salmo 90 escrito por Spurgeon. Eu não conhecia essa parte aqui. E é interessante como, mesmo sem ter lido esse comentário de Spurgeon acerca dessa introdução, mas veja como é a mesma coisa como nós temos falado aqui. Olha o que o Spurgeon medita nesse salmo e o que ele diz. Spurgeon foi um pastor inglês do século XIX. E ele diz: Moisés era de modo todo especial um homem de Deus, e de Deus um homem, escolhido por Deus, inspirado por Deus, honrado por Deus e fiel a Deus em toda a sua casa, bem merecendo o nome que lhe é dado. O salmo, falando desse salmo, é chamado de oração, pois os pedidos finais, versos 14 a 17, pois os pedidos finais entram em sua essência. E os versículos anteriores são uma meditação preparatória à súplica. Homens de Deus certamente serão homens de oração. Esta não foi a única oração de Moisés. De fato, é apenas uma amostra da maneira em que o vidente de Horebe se inclinava a estar em comunhão com o céu e a interceder pelo bem de Israel. Este é o mais antigo dos salmos. A maioria dos salmos foi escrito por Davi no ano 1000, a partir do ano 1000. E Moisés viveu 500 anos antes de Davi. Este é o mais antigo dos salmos e se acha entre dois livros de salmos como uma composição única em sua grandeza e sozinha em sua antiguidade sublime. Muitas gerações de lamentadores escutaram este salmo enquanto rodeavam a pé de um túmulo aberto e foram consolados por ele, mesmo quando não perceberam como se aplicava de modo especial a Israel no deserto e esqueceram-se de lembrar o terreno muito mais alto sobre o qual os crentes agora estão de pé. Maravilhosa essa introdução que Spurgeon fez do Salmo 90, Ele sintetiza, com sua sabedoria, como Moisés colocou a essência dos pedidos a Deus, e aquilo foi escrito para aquela geração no deserto, que Moisés saberia que iria morrer, e ele coloca para aquele povo, que aquele povo pudesse ter uma vida plena com Deus. Então esses 5 pedidos fazem parte dessa vida plena. Ele diz: tanta gente se consolou, tanta gente se confortou, sem nem saber que esse salmo foi escrito para uma geração muito especial. Então, vamos nos lembrar dos 5 pedidos. Se você quiser depois, tem no seu Informações ao Rebanho de Deus, eu faço uma revisão disso aqui. Mas os 5 pedidos, primeiro pedido está no versículo 14: farta-nos de madrugada com a tua benignidade. O segundo pedido está no versículo 15: alegra-nos por tantos dias quantos nos tem afligido. O terceiro pedido, que nós vamos ver hoje, está no verso 16: aos teus servos apareçam as tuas obras, e a seus filhos, quer dizer, aos filhos dos teus servos apareçam a tua glória. O quarto pedido: e seja sobre nós a formosura, a beleza do Senhor, verso 17a. E o quinto pedido confirma as obras de nossas mãos, no final do verso 17. Nós já estudamos o primeiro pedido: farta-nos de madrugada com a tua benignidade. E nós fizemos um desafio novamente na semana passada. Você já começou a se fartar, a se saciar com a bondade, com a misericórdia de Deus, ao acordar, logo de madrugada? Você, quando lê a Bíblia, amado, você percebe Deus falando com você? Por exemplo, sobre esse assunto que nós estamos falando, a nossa irmã leu o Salmo 32,
Jeremias capítulo 32. Volte para Jeremias 32. Você viu Deus falando com você? Nós não planejamos essas leituras não, amados. Essas leituras já estão planejadas, já é o plano de leitura anual. Mas você viu alguma coisa que nós temos falado sobre isso? A irmã Eudalice, lendo essa leitura do Salmo de Jeremias 32, lembra que ela leu o verso 33? E era Deus falando conosco, Deus nos lembrando esse princípio. Deus diz que o seu povo virou de costas para ele e não ficou de frente para ele. Embora Deus falasse para esse povo desde quando? Desde madrugada. Olha o Salmo 33, o versículo 33, Jeremias 32, 33. E viraram-me as costas e não o rosto, ainda que eu os ensinava madrugando e ensinando-os, contudo eles não deram ouvidos para receber o ensino. Eu os ensinava desde madrugada. Deus queria desde cedo falar com o seu povo. Deus já, ao romper do dia, já estava à disposição de saciar o seu povo com a sua presença, mas o povo virava as costas, né? O povo se virava, o povo dava as costas e não a adoração, e não se voltava para Deus. Você já começou a fazer isso? É um princípio bíblico, começar o dia com o seu Deus, começar o dia na presença de Deus. É um princípio, é como nós ensinamos as pessoas a virem à igreja, é como ensinamos as pessoas a serem bons mordomos, é como ensinamos as pessoas, então, a serem honestas, é como nós ensinamos as pessoas esses princípios, a falar a verdade. É um princípio, é um ensino, é uma lei de Deus, que o seu povo comece o seu dia com o seu Deus. E no domingo passado nós abordamos o segundo princípio, o segundo pedido, no versículo 15, alegra-nos por tantos dias quantos nos tem afligido. Uma verdadeira oração pela restauração da alegria. Os dias são maus. Porém, amados, o crente não vive segundo as circunstâncias. Ore pela alegria, ore para que você tenha esperança, mesmo diante das adversidades. Acostumar o povo de Deus a ser um povo, parece que gosta de demonstrar seu sofrimento, a sua dor, qualquer coisa que acontece, às vezes muito pequena, e a pessoa já cai um semblante, já chega na igreja a pior pessoa, a pessoa mais sofredora. E a sua esperança? E o seu Deus, onde é que está? Deus não adoece, Deus não viaja, Deus tem tudo sob o seu controle. As coisas são difíceis, elas mesmo nos batem forte mesmo. Não estamos aqui diminuindo o valor das dores, ou diminuindo o sentimento das dores. Eu estou falando de como reagir a elas. E devemos reagir ao que quer que nos aconteça com esperança. Olhe só, amados, foi esta a nossa mensagem que nós passamos na nossa koinonia, na terça-feira passada, quando falamos sobre a SEP, a Síndrome da Esperança Perdida. Eu inventei esse nome dessa doença, não está em nenhum análise dos anais da psiquiatria, não. Síndrome é um conjunto de sintomas que caracterizam uma certa enfermidade ou uma crise. Esperança perdida é uma atitude que se tem diante da vida quando já não mais se espera uma solução para o problema. É uma total, completa perda do ânimo, e creio que Moisés sofreu isso, essa SEP, durante os 40 anos que passou lá em Midian,
quando ele fugiu do Egito, quando ele achava que não tinha mais esperança do futuro para ele, mas ele estava irracionalmente reagindo de forma irracional, porque ele tinha deixado de acreditar em milagre. E amados, e tudo na vida de Moisés foi um milagre. Ele nasceu durante um decreto do faraó que toda criança tinha que ser morta, se fosse do sexo masculino. A mãe dele esconde ele por alguns meses, mas não podendo mais esconder a criança, coloca num becinho, num barquinho, no rio Nilo, como a única esperança de que alguma coisa acontecesse. E Deus salva a vida de Moisés, porque aquele barcozinho, né, aquele barquinho feito ali, rústico, leva o menino até a filha de Faraó. Isso é um milagre. Ele agora foi criado pela filha de Faraó, ou seja, da casa que saiu o decreto para matá-lo, é a casa que vai protegê-lo. Isso é um milagre. Terceiro, ele foi milagrosamente assistido em sua criação por sua mãe. A filha de Faraó devolve a mãe, Moisés a sua mãe, para que ela possa criá-lo, até que ele fique grandinho para que possa ir. Então, nesse período, a mãe de Moisés, né, a dona Joquebede, coloca os fundamentos, a lei de Deus na cabeça de Moisés, os ensinamentos herdados de Abraão, de Isaac, de Jacó. Quando ele volta para a casa de Faraó, ele já tem um alicerce do Deus de Israel. Isso é um milagre. Ele foi milagrosamente educado na melhor ciência lá no Egito, e ele, aos 40 anos, milagrosamente tinha ciência, convicção de que tinha sido destinado para libertar os judeus. Tudo na vida de Moisés era um milagre. E como é que Moisés depois vai achar que a sua vida não tinha mais sentido? Deus vai ter que curar Moisés da síndrome das esperanças perdidas, e cura Moisés, assim como também ele quer curar o seu povo, quer nos curar hoje em dia. Amados, passei lá no nosso retiro de jovens, uma entrevista de um cantor de uma banda irlandesa, né, do U2, o Bonovox. Muito interessante. O jornalista lá, o repórter, um senhor bem velho, e faz uma entrevista bem pesada mesmo com ele, por causa das convicções de fé do Bonovox. Interessante. E ele diz: quem é Cristo para você? Quem é Jesus? Ele diz: Jesus é o Filho de Deus, ele é o Messias de Israel. Aí ele disse: se você crê nisso? Ele disse: creio nisso. E o cara fica insistindo: e você crê que ele ressuscitou fisicamente dentre os mortos? E ele disse: sim, eu creio que ele ressuscitou fisicamente dentre os mortos. E ele disse: você ora? Aí disse: sim, oro. E você ora a quem? Eu oro a Jesus Cristo, ele é o único Senhor. E lá em casa nós oramos. Ele fala: eu reúno meus filhos lá em torno da cama. Olha, o cara falando, né? Nós oramos. E vocês oram pelo quê? Nós oramos pela vontade de Deus nas nossas vidas, para que nós saibamos a vontade de Deus na nossa vida. Nós oramos pelas pessoas que estão doentes, que nos informam. E você crê em milagre? Aí ele disse: eu não tenho problema com milagre. Sabe por quê? Porque a minha vida já é um milagre. Eu achei legal isso. A minha vida já é um grande milagre de Deus. A vida de Moisés foi um grande milagre de Deus. E a sua vida, meu irmão e minha irmã, é um grande milagre de Deus. Olha, Deus escolheu você e no tempo e no espaço salvou você, fez com que você entendesse o Evangelho,
Ele lhe tirou de perdição, lhe tirou de lugares que você poderia estar hoje arrasado, e Ele vai levar você para o céu. Isso é milagre de Deus. Quantas provisões, quantas proteções de Deus. Nós já fomos abençoados por Deus. Nós temos nossas famílias, quantas bênçãos de Deus. Nós temos nossa igreja. Nós nos reunimos aqui, temos toda essa liberdade, essa alegria de termos essa intimidade, de podermos quase ficar conversando aqui domingo à noite, conversando da palavra. Isso é bênção de Deus, aprendendo dessa palavra de Deus. Agora, irmão, eu quero chamar você para uma coisa muito importante. Moisés mandou que o seu povo orasse para que Deus os alegrasse pelos tantos anos em que sofreram aflições, mas que o povo de Deus fosse alegre. Eu queria insistir nisso. Abra sua Bíblia em Lamentações, capítulo 3, está aí perto de Jeremias, se você estava aí com Jeremias aberto. Jeremias, capítulo 3, versos 21 a 26. Depois disso nós vamos orar, tá certo, amados? Vamos ficar em pé, depois vamos orar, não é? Lamentações, capítulo 3, versos 21 a 26. Jeremias passou por um momento difícil. Quando nós lemos hoje pela manhã, Jeremias 32, onde é que ele estava? Hoje de manhã, Jeremias estava onde? Nos primeiros versículos do Jeremias 32. Quem estava aqui na escola dominical? Ninguém teve pena do pobre do Jeremias hoje de manhã? Ele estava encarcerado, ele estava preso no pátio da guarda, lembra? Acusado de quê? De traição. Jeremias sofreu por causa da sua fidelidade, e o que ele tinha dito era verdade, que Jerusalém ia ser destruída pela Babilônia, e foi destruída, e ele agora está diante da cidade destruída, do templo destruído, dos seus irmãos, amigos mortos, dos sobreviventes sendo levados quase nus, ou totalmente nus, como escravos para a Babilônia, só mortos, só fumaça, só fogo, só destruição. Não somente Jerusalém tinha sido destruída, mas todas as cidades de Israel tinham sido destruídas por Nabucodonosor. E Jeremias escreve uma oração em que a gente nem sabe quem está falando direito, se é ele ou se é Deus, tamanha intimidade está acontecendo ali. E o que é que Jeremias disse? Disto me recordarei na minha mente, e por isso esperarei. Esperarei é esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Olha o que ele diz: portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é o Senhor para os que esperam. Aí vem a palavra-chave aqui do nosso texto, verso 26. Bom é ter esperança. Ter esperança é bom. Anima. Deus vai agir. É só esperar no Senhor. Vamos orar. Pai querido, nós estamos começando essa mensagem, ó Pai, e pedimos que o Senhor nos abençoe para nós entendermos. Eu suplico ao Senhor que o Senhor me dê ânimo. Eu estou cansado, sinto-me cansado, mas eu não quero expressar cansaço, eu quero expressar alegria,
como eu estou alegre. Eu peço que o Senhor renove as minhas forças. Eu peço que o Senhor abençoe para que nós tenhamos uma noite muito abençoada, se alimentando verdadeiramente da Tua palavra. Ajuda-nos, ó Pai, ser gracioso para com cada um de nós, em nome de Jesus Cristo. Amém. Poder sentar, queridos. É um grande princípio, bom é esperar no Senhor. Jeremias levantou a cabeça e disse: é bom ter esperança. Vou deixar de chorar, eu vou agora orar. Eu passei 2 exercícios para a nossa turma da Koinonia e eu quero passar para você. Primeiramente, um exercício espiritual. Pesquise na Bíblia quem esperou e quem não soube esperar na Bíblia. Faça uma pesquisa, pense nisso que você conhece da Bíblia e veja quem foi que esperou no Senhor e quais as pessoas que não souberam esperar no Senhor, para que você seja um daqueles que esperam no Senhor. E o outro exercício é um exercício pessoal. O Salmo 40, versículo 1 diz: esperei pacientemente no Senhor e Ele me ouviu quando clamei por socorro. Esperei pacientemente no Senhor. O exercício pessoal é esse. O que Deus lhe manda esperar com paciência? O que você está se impacientando? E o que você deve esperar com paciência? Esperei pacientemente no Senhor e Ele me ouviu quando clamei por socorro. Só se espera pacientemente quando a espera é longa, né? Só se espera com paciência quando é um período grande. E ele diz que esperou pacientemente. O que Deus está mandando você esperar? Com paciência, com ânimo, cheio de esperança. Esperar com paciência envolve ânimo, alegria, pois é esperança. Cadê a irmã Graça Tabosa? Está lá com as crianças? Irmã Graça Tabosa, essa pergunta que eu gosto sempre de fazer para ela, ela não está aqui, o Romildo vai responder. Qual é o contrário de esperança? Qual é o antônimo de esperança? Qual é? Já disse umas 400 vezes, só a irmã Graça aqui sabe. Olha o irmão pastor Cleiton aí. Aí é o Carlos, é? Quem é? É brasileiro. Minha vida como está ruim, rapaz. Isso é mesmo, rapaz. Qual é o contrário de esperança? É o quê? Medo. Medo é o contrário de esperança. O que é esperança? É esperar coisas boas. O que é medo? Esperar coisa ruim. O crente não é para viver com medo, o crente vai viver com esperança. Não é, pastor Cleito? Estou certo ou não estou? Aí, o Alexandre está explicando para a Lígia aí. Não é verdade? O que é esperança? É esperar coisas boas. E o que é medo? Esperar coisas ruins. Eu vou para o dentista com medo, espero coisas ruins, né? Vou para um aniversário cheio de alegria, espero coisas boas. A Bíblia diz que o crente não deve andar com medo, o crente deve andar com esperança. O que é esperança? Esperar coisas boas. Esperar com paciência envolve ânimo e alegria, pois é esperança. Salmo 30, versículo 5: porque a sua ira dura um só momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Um acampante lá do nosso retiro, né? Denis, a Débora foi uma bênção lá, viu?
chegou para mim e disse: pastor, ontem à noite, né, eu estava me sentindo tão mal, algumas coisas, estou preocupado, né? E quando foi de manhã, nós fomos fazer o devocional, e Deus falou tanto ao meu coração, fiquei tanto alegre, fiquei com tanta alegria. Aí ele disse que lembrou do Salmo 30, versículo 5. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Como é que nós chamamos isso de quê? Esperança. O choro na noite, mas vem a alegria. Espere no Senhor. Romanos capítulo 15, versículo 13. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Sabe por que a nossa versão revista e corrigida traz a palavra gozo e não alegria algumas vezes? Talvez você não saiba, eu vou lhe explicar por quê. Porque na língua grega há duas palavras para alegria, e há uma alegria que é maior do que a alegria normal, é o gozo. É por isso que a versão revista e corrigida, ela algumas vezes ela não coloca a palavra alegria, ela coloca a palavra gozo, porque ela quer pegar a palavra que no grego tem um sentido de intensidade. É para tentar ser fiel ao texto. Então deixa eu ler isso aqui de uma forma mais fácil de ser entendida e não dessa forma erudita que eu acabei de explicar aqui. Ora, o Deus de esperança vos encha de toda alegria, de uma alegria imensa, e paz em crença, na sua fé, para que abundeis em esperança pela virtude, pelo poder do Espírito Santo. O Deus da esperança nos enche de quê? De alegria e de paz. Por quê? Porque nós abundamos de esperança. Romanos capítulo 12, versículo 12, não é automático, por isso é que tem a ordem: alegrai-vos na esperança. Não é se entristeçam na esperança, não é se acabrunhe enquanto espera. Não, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Alegrem-se na esperança. Não é fácil, mas é sobrenatural o que Deus está nos ensinando aqui. Mas eu queria que nós passássemos hoje, amados, para o terceiro pedido. Está no versículo 16, Salmo 90, verso 16. Vamos voltar lá para o nosso Salmo e vamos tentar aqui ser bem objetivos nesse princípio, nessa oração. Apareça a tua obra aos teus servos e a tua glória sobre os seus filhos. A teus servos apareçam as tuas obras e a seus filhos a tua glória. Verso 16. O terceiro pedido envolve rogar a Deus duas coisas. Primeiramente, uma realização pessoal. Apareça, se revele as obras de Deus na nossa vida. Como é que isso acontece, amados? Acontece quando eu sou sensível ao que Deus já fez na minha vida no passado. Quer ver como o nosso povo aqui, eles entendem da palavra? Vou fazer uma pergunta ao irmão Rafael. Se ele não responder, você que é mais forte, né? O nome dele aí é o Herbert. Você dá uns cafuné dele, bem bom. Certo? Mas aqueles bom mesmo, aquele salga bom dele. A Bíblia diz que os mortos não louvam ao Senhor. O Salmo diz algumas vezes isso. Os mortos não louvam ao Senhor. Por que os mortos não louvam ao Senhor? Qual é o sentido quando a Bíblia diz que os mortos não louvam ao Senhor? Eles não podem testemunhar aos outros homens o que Deus fez por eles. Viu aí? Quando a Bíblia diz que os mortos não louvam ao Senhor, porque uma maneira de louvar ao Senhor
era contar aos homens o que Deus tinha feito na sua vida. Quando o salmista diz: Senhor, não me deixe, não me tire a vida, não deixe que me matem, porque os mortos não louvam ao Senhor. Porque uma das formas mais poderosas de adoração, de louvor em Israel, era quando a pessoa testemunhava os feitos de Deus na sua vida. E é claro que o morto não ia poder testemunhar os feitos de Deus na vida dele. Isso, amado, é uma das expressões de sensibilidade. Eu fiz a reunião domingo com os nossos conselheiros lá no Retiro de Jovens, e nós tínhamos 30 conselheiros. E eu falei para eles sobre o culto de domingo à noite. Fizemos o culto e depois do culto fizemos o social. E o social, fiz uma fogueira enorme, lá teve uma fogueira enorme, e os jovens ficaram lá em torno da fogueira, e louvamos ao Senhor, e os jovens testemunharam, deram um testemunho. E domingo de manhã, domingo ao meio-dia, quando eu faço a reunião com os conselheiros, eu disse: Deus falou profundamente comigo no culto em torno da fogueira, porque eu vi os jovens da minha igreja testemunhando o que Deus fez e está fazendo na vida deles. Para mim foi tremendo isso. O irmão Jefferson deu um testemunho tremendo, o irmão Paulinho deu um testemunho, o irmão Vixson deu um testemunho, a Maiara foi lá na frente e deu uma exortação nos jovens que eu fiquei assim, espantado com tamanha autoridade e verdade com que foi feito isso. Eles estavam dizendo das suas experiências, contando como Deus foi bom. Isso, amado, é uma realização pessoal. Sensibilidade quanto ao passado, ao que Deus fez já na nossa vida. Se nós perdermos isso, nós perdemos o sentido da confiança em Deus no presente. Salmo 44, deixe marcado o Salmo 90, vamos ficar mais no Salmo 90, mas no Salmo 44 eu quero ler 2 salmos importantes sobre isso, nesse assunto. Masquil para o musco-mor entre os filhos de Coré, diz o Salmo 44, ó Deus, nós ouvimos com os nossos ouvidos, e os nossos pais nos têm contado a obra que fizeste em seus dias, no tempo da antiguidade. Sensibilidade ao que Deus fez no passado. Ó Deus, nós ouvimos, nossos pais te adoraram, contando o que o Senhor fez na vida deles. Como expulsaste os gentios com a tua mão e os plantastes a eles, como afligiste os povos e os derrubaste, pois não conquistaram a terra pela sua espada, nem com o seu braço, nem o seu braço os salvou, mas foi a tua destra e o teu braço e a luz da tua face, porquanto te agradaste deles. Tu és o meu rei, ó Deus, ordena salvações para Jacó. Amados, isso é que nós chamamos uma realização pessoal. Começa quando nós temos sensibilidade para ver o que Deus fez na nossa vida no passado. Eu disse que queria ler outro salmo, é o Salmo 111. Já temos lido um dia desse esse salmo aqui da nossa igreja, eu me lembro bem. Salmo 111, olha que sensibilidade. Louvai ao Senhor, louvarei ao Senhor de todo o meu coração, na assembléia dos justos e na congregação. Grandes são as obras do Senhor, procuradas por todos que nelas tomam prazer. A sua obra tem glória e majestade, a sua justiça permanece para sempre. Fez com que as suas maravilhas fossem lembradas. Piedoso e misericordioso é o Senhor, Ele deu mantimento aos que o temem, lembrar-se-á sempre da sua aliança. Olha o que Deus fez no passado, Ele anunciou ao seu povo o poder das suas obras, para lhe dar herança dos gentios, e assim por diante nos salmos.
Uma realização pessoal começa quando nós somos sensíveis ao que Deus fez. E meu irmão, minha irmã, comente isto, fale com a sua família sobre isso. Nem sempre a nossa família foi tão abençoada assim, não. Mas vejamos o que Deus fez. Como Deus me abençoou para que eu estudasse, para que eu vencesse aquele concurso. Como Deus foi bom. Conte das maravilhas de Deus na sua casa. Conte das proteções de Deus. Como Deus é bom. Testemunhe, sensibilidade quanto ao passado, dependência quanto ao presente. Abacuque capítulo 3, versículo 2, tem aí: ouvi, Senhor, a tua palavra, eu ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Abacuque estava passando por um momento difícil, Ele vai dizer depois, nós lembramos sempre de Abacuque: ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, ainda que o fruto da oliveira minta, mas contudo eu esperarei no Senhor. E ele diz: aviva, Senhor, a tua obra. Quer dizer, é uma esperança para o presente. Eu me lembro do que Deus fez no passado, isso me enche de coragem para enfrentar as minhas lutas, as minhas dificuldades no presente. Seja sensível ao que Deus já fez para ter coragem para enfrentar o presente. E a esperança quanto ao futuro, novamente Abacuque capítulo 3, versos 17 a 19, porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força, e fará no futuro os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Olha o passado e diz o que Deus fez, olha o presente e se encoraja, e olha para o futuro: Deus fará grandes coisas. Isso é realização da nossa vida. Conclusão, amados, dessa primeira parte do pedido, Efésios 2:10. Nós fomos escolhidos em Deus, nós fomos salvos para uma grande obra que Deus preparou para aqueles que esperam dele. Quando o apóstolo Pedro chegou em Jope, havia um momento muito triste em Jope, capítulo 9 de Atos, porque uma serva do Senhor, chamada Dorcas, havia morrido. Sabe dessa história? E as pessoas choravam por causa da morte daquela serva de Deus. E foi que eles mostraram a Pedro, hein? Alguém lembra? E foi que eles mostraram a Pedro? As roupas que ela fazia, os trabalhos que ela fazia para ajudar as pessoas. Ela havia morrido, mas a vida dela, as obras dela ainda falavam do testemunho dela. Isso foi tão impactante para Pedro, que Pedro vai e ora por ela e ela ressuscita. Quando nós oramos ao Senhor, se Deus revela, faz aparecer as tuas obras na minha vida, e eu olho para o passado e vejo o que Deus fez, no meu presente eu me encorajo e olho com esperança para o futuro. Amados, eu vou deixar um legado na minha vida, que embora dentro depois, já não estando mais aqui, estando lá no céu, esse legado vai permanecer, essa herança, o que eu deixei aqui na terra. Nós, crentes, somos chamados para isso.
Outra coisa que essa oração no verso 17 envolve, no Salmo 90, no Salmo verso 16, apareça a tua obra aos teus servos e a tua glória, coloca o verbo aí, o verbo aparecer, apareça sobre os seus filhos. Uma coisa que nós queremos também, que nós tenhamos uma realização não somente da nossa vida, mas uma realização também familiar. Aos filhos dos teus servos apareçam a tua glória. Nós pedimos a Deus que a nossa fé, que o legado da nossa fé possa passar para outras gerações e principalmente para aqueles mais próximos de nós, como nossos filhos. E isso, amado, é resposta de oração. Pais orando pelos seus filhos. Pais que oram pelos seus filhos ensinam os seus filhos no caminho que devem andar. Provérbio 22:6 diz: educa a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Se você tem filho que foi para nosso retiro, agradeça a Deus, porque todos eles foram uma bênção, todos eles. Hoje à tarde, quando nós fizemos o apelo de consagração de vida, todos eles fizeram, todos fizeram, e era sério. Havia tanta bênção de Deus, como eu disse, fazia tempo que não tínhamos tantos frutos. 2 jovens se converteram chorando lá na frente, 4 reconciliações, pessoas fazendo um compromisso de voltar-se para andar nos caminhos de Deus. Suas orações estão sendo respondidas. Faça também a sua parte, exorte, aconselhe, fique perto, para que você possa ter essa alegria na sua vida. Ele diz: apareça, Senhor, as tuas obras, apareça a tua glória na vida dos filhos dos teus servos. A Bíblia é enfática. Êxodo capítulo 13, versículo 14, logo depois da celebração da Páscoa, Deus manda que os pais ensinem aos seus filhos o sentido daquele momento. Êxodo 13, 14, e quando o teu filho te perguntar no futuro, dizendo: o que é isto? O pai deve dizer: o Senhor nos tirou com a mão forte do Egito e da casa da servidão. Deuteronômio capítulo 6 e 20, quando os filhos perguntassem: que lei é essa? Que livro é esse? Que instruções são essas? Quando o teu filho te perguntar no futuro, dizendo: que significam os testemunhos, os estatutos e os juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou? Continua, diz: o pai vai explicar, o pai vai dizer, os pais vão estar envolvidos em ensinar o temor do Senhor aos seus filhos. Josué capítulo 4, versículo 6 e 21, na entrada da terra prometida, quando Deus abriu o rio Jordão e passou aquele povo e fez lá naquela aliança em Gilgal, em que eles pegaram aquelas 12 pedras, deixaram 12 pedras no meio do rio, pegaram mais 12 pedras e fizeram um monumento ao Senhor, e os filhos iriam perguntar: que é isso? Que é o sentido dessas pedras, dessas 12 pedras? Para que isto seja por sinal entre vós, e quando os vossos filhos no futuro perguntarem, dizendo: que significam estas pedras? E falou aos filhos de Israel, dizendo: quando no futuro os vossos filhos perguntarem a seus pais, dizendo: que significam estas pedras? Os filhos teriam curiosidade, os pais deveriam ensinar aos seus filhos. Jeremias capítulo 31, verso 17, e há esperança quanto ao teu futuro, diz o Senhor, porque teus filhos voltarão para os seus termos. Deus está pedindo, está mandando, está nos ensinando a que nós oremos para que nós sejamos pessoas realizadas. E Ele dá 3 instruções para nós.
Compartilhe o que Deus tem feito na sua vida. Lembre-se disso. Anote isto. Pega a sua Bíblia e pega as promessas de Deus, era para o seu presente. E nas difíceis, piores, talvez as mais inomináveis dificuldades que você puder passar, saiba que o choro pode vir à noite, mas a alegria virá no amanhecer. Tenha esperança, tenha ânimo no Senhor. E ore para que outra geração possa ser tão abençoada quanto você foi. Ensine seus filhos, ore por seus filhos. Eu creio que no último livro do Antigo Testamento, em Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6, há forma. Se você está meio desanimado, está passando por dificuldades na sua família, Deus diz uma fórmula para que Deus conserte e abençoe isto. Eis que vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Converter o coração dos pais aos filhos e converter o coração dos filhos a seus pais. O pai e a mãe não somente devem se converter ao Senhor, mas devem se converter aos seus filhos. Quando é que nós nos convertemos ao Senhor? Quando nós nos humilhamos, quando nós descemos do pedestal, nos ajoelhamos, dizemos: Senhor, eu não sou nada, Senhor, eu sou pecador, tudo depende de Ti, e eu espero em Ti. Conversão ao filho deve ser muito parecida. Dizemos aos nossos filhos: eu errei, eu preciso de você, eu não vou nunca ser realizado na minha vida se você não estiver feliz. Então você desce do trono, desce do pedestal, se humilha perante seus filhos, diz: vamos orar juntos, vamos nos humilhar perante Deus. Eu estou humilhado diante de Deus, eu não sou perfeito, eu faço muitas coisas erradas, mas eu quero hoje, diante de meu Deus, me arrepender e diante de você confessar que eu preciso também de você. Pais convertendo o seu coração aos seus filhos amados. Antes que venha o terrível dia do Senhor, antes que o Senhor fira a terra com maldição, antes que a família da gente tenha problemas seríssimos, os pais precisam estar próximo dos seus filhos. Isso é conversão aos filhos. Salmo 90, versículo 16. Terceiro pedido, essencial. Você não pode viver sem isso. Apareça a tua obra aos teus servos, e a tua glória apareça sobre os seus filhos. Pai querido, nós te damos graças em nome de Jesus, por essa palavra ser tão clara, nos convencer dessas coisas. Nos ajuda, ó Pai, a ter esse espírito quebrantado, a vivermos em humildade. Aprendemos também a como ir na fonte da Tua Palavra para nos alimentar, para nos fortalecer, para que não vivamos como esse mundo vive segundo a circunstância, nas alegrias está alegre, na tristeza ele quase sucumbe, mas nós não somos assim, nós somos diferentes. Nas alegrias nós Te louvamos, agradecemos com ações de graça,
E nas dificuldades, nós esperamos com paciência e com alegria que o Senhor vai agir no tempo certo. Apareça, Senhor, faz aparecer as tuas obras na nossa vida. Faz que tua glória apareça também na vida dos nossos filhos. Que bênção que nós estamos pedindo ao Senhor. Nós vamos pedir que você continue em oração. Nós vamos encerrar o nosso culto, mas continue em oração, em nome de Jesus. O que Deus tem falado no seu coração? Primeiro pedido, segundo pedido, terceiro pedido. Coloca diante de Deus. Lembra do primeiro? Nos farta toda manhã, ó Deus, com a tua bondade. Lembra do segundo? Senhor, nos alegra nas tribulações. Nos dá bom ânimo nos momentos mais difíceis. Que eu possa ajudar os outros, que eu possa dizer, olha, eu estou passando por coisas terríveis, mas o Senhor tem me fortalecido. Estou cheio de esperança. Você tem pedido a Deus para realizar a sua vida, para que você faça uma diferença na história, para que a sua família seja essa bênção? São coisas que nós podemos e devemos pedir a Deus. Tem alguém aqui que não é crente e quer fazer sua decisão hoje, aceitar Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida? Você tem, levante seu braço. Tem alguém que veio aqui e veio sem esperança, veio meio perdido. E hoje, tudo que nós falamos aqui, amado, só é possível se você for de Jesus, se Ele for o seu Senhor e seu Salvador. Para isso você precisa se entregar a Ele, confiar nele, confessá-lo como o único Senhor e Salvador da sua vida, crer que Ele morreu na cruz para salvar você, Ele ressuscitou dentre os mortos. Até um cantor de uma banda lá na Irlanda, ele é tão forte isso, que ele testemunha isso na vida dele. Tem alguém que quer fazer hoje a sua decisão? Levante seu braço. Tem alguém hoje aqui que quer fazer uma reconciliação, que sabe que é preciso da sua vida fazer uma decisão de verdade, uma decisão radical, de andar nos caminhos de Deus, de ser uma bênção na casa de Deus, de ser fiel a Deus? Se tem alguma pessoa que quer fazer publicamente uma reconciliação, levante seu braço também agora. Amém. Louvado seja Deus. E o povo de Deus tem levado a sério, já começou a aplicar esses princípios? Minha irmã, vem aqui à frente, eu queria orar por você. Você que levantou o braço, eu quero conhecer você. A Micaela está fazendo uma decisão por Cristo. Vamos orar por ela. Pai querido, nós te damos graças, porque tua palavra é poderosa, teu Espírito Santo age em nossas vidas, e cada dia mais nós somos atingidos e alcançados por essa graça, por essa misericórdia do Senhor.
e ficamos alegres. Agradecemos pela decisão da Micaele de fazer publicamente aqui a sua decisão por Cristo. E nós suplicamos que o Senhor a abençoe nessa decisão, para que, ó Pai, comece agora a aprender da Tua Palavra, e aprendendo da Tua Palavra, seja obediente à Tua Palavra, e possa ter essas bênçãos todas que o Senhor tem dado ao Teu povo. Abençoe, ó Pai. Nós te agradecemos por essa noite, agradecemos por Tuas bênçãos, nós oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Vamos cumprimentar a Micaele, nós vamos terminar nosso culto aqui, nesse tempo aqui, podendo festejar isso. Temos tempo de oração silenciosa e depois vamos vir aqui à frente e vamos dar um abraço, né? Há uma festa no céu e fazemos a nossa alegria também. Vamos ter então um tempo de oração, depois estaremos encerrando nosso culto.